Olá, Wallace Monteiro aqui, engenheiro civil, engenheiro projetista. Neste vídeo, nós iremos fazer a modelagem de um muro de arrimo no SAP 2000. Nós iremos fazer a modelagem e análise dos resultados obtidos pelo SAP 2000 e iremos fazer uma breve comparação com o memorial de cálculo feito no MATCAD. Desta forma, um cálculo manual e utilizando um software como o SAP 2000, nós podemos validar os resultados. Vamos criar aqui em novo modelo, não irei salvar. Vamos utilizar as unidades quilonewton metro. Vamos utilizar grid. Eu quero 2 grids, nós não iremos utilizar os grids. Eu quero 2 grids em cada direção, mas nós não iremos utilizar os grids. Ok? Vamos fazer a nossa modelagem deste muro aqui, onde nós temos o peso específico do concreto de 25 kN por metro cúbico, o FCK de 30 MPa, o peso específico do solo de 18 kN por metro cúbico. Você pode fazer a consideração do solo da sua região de acordo com a análise, mas a norma de pontes, a NBR de pontes, ela tem uma certa consideração. O empuxo de terra nas estruturas é determinado de acordo com os princípios da mecânica dos solos, em função da natureza, ativo, passivo ou de repouso. Das características do terreno, assim das inclinações dos taludes e dos parâmetros. Como simplificação, pode ser suposto que o solo não tenha coesão e que não haja atrito entre o terreno e a estrutura, desde que a solicitação assim determinada esteja a favor da segurança. O peso específico do solo úmido deve ser considerado no mínimo 18 kN por metro cúbico e o ônus de atrito interno no máximo igual a 30 graus. Os impulsos ativos e de repouso devem ser considerados nas situações mais desfavoráveis. Nós iremos utilizar o peso específico de 18 kN por metro cúbico e o ângulo de atrito interno no máximo igual a 30 graus. É isso que nós iremos utilizar. O coeficiente de atrito, considerando 30 graus, nós chegamos a valor de 0,33. Esse é o coeficiente de atrito. Nós temos uma sobrecarga incidente nesse muro de 2 kN por metro. Aqui, nós temos um muro de 5 metros de comprimento e altura de 3 metros. Se você modificar para 4 metros, aqui no MATCAD, o pré-dimensionamento do muro é de forma automática. Por quê? Aqui nós temos 20 centímetros. O topo desse muro é o mínimo que nós precisamos considerar. Nós temos o C, o comprimento do C de 8 a 10%, para um pré-dimensionamento, eu sempre considero 10%, sempre considero o maior. O B, aqui nós temos 12%, aqui nós temos 12% em relação ao B. A nossa largura total do nosso muro, que é o nosso B maior, é de 70%, e é sempre em relação à altura do nosso muro. Aqui vocês podem observar com mais calma, esse memorial irá ficar disponível para vocês, de forma que você modificar a altura, esse pré-dimensionamento ele fica de forma automática. Por quê? Mesmo sendo um cálculo manual, você não precisa ficar fazendo conta toda vez que você precisar fazer o cálculo de um muro como esse. O ideal é que você faça memoriais que fiquem de forma automática. O comprimento do nosso muro é de 5 metros e a altura é de 3 metros. Só que a nossa altura total, eu vou pegar aqui o point fix. A altura total do nosso muro
é de 3 metros. Só que nós temos aqui 30 metros, 30 centímetros da nossa altura da nossa sapata. A nossa referência, então a nossa referência será sempre tomada pelo eixo da nossa sapata. Pelo eixo da nossa sapata. É exatamente este ponto aqui. Porque no SAP 2000, quando nós fazemos a modelagem de um elemento, nós visualizamos ele em 2 dimensões e em 3 dimensões, mas sempre tomando pelo eixo. Sempre tomando pelo eixo. Então, nós iremos utilizar esta altura total menos a metade da altura da nossa sapata. Sempre tomando pelo eixo da nossa sapata. Isso para o SAP 2000. Vamos minimizar aqui. Vamos retornar no SAP 2000. Vamos começar o nosso projeto definindo seções de materiais e cargas. Vamos definir em materiais, vamos adicionar um novo material. Aqui o usuário define, tipo concreto e OK. Vamos utilizar o C30 de 25 kN por metro cúbico, coeficiente de modo de elasticidade 27.000 MPa. É 27 gigapascal. Coeficiente de Poisson 0,2, expansão térmica é 10 elevado a menos 5. E a resistência à compressão é de 30 MPa. 30 MPa. OK. Materiais não iremos utilizar, então vamos deletá-los. OK. Vamos definir a nossa seção. Seção, área seção. Adicionar a nova seção. Aqui vamos adicionar o muro de 30, espessura de 30, tipo Chaltin. E o material é o C30. OK. Vamos selecionar o muro, adicionar, copiar uma seção. E vamos agora colocar sapata. 30 também, e o tipo do material é o C30. OK. Muro e sapata. Definidos, OK. Nós precisamos definir seção, e aqui link. Como eu falei, para não ter uma sobreposição de área do muro com a sapata, nós iremos fazer a ligação destes elementos através de links. Vamos adicionar do tipo linear. Vamos determinar que todas as direções estejam engastadas e OK. OK. Aqui em Define, nós precisamos criar combinações, cargas e casos. As nossas cargas, o peso próprio, DED e 1. Vamos modificar. Aqui nós temos o empuxo, tipo outros, 0, adicionado. E nós temos uma sobrecarga. Tipo outro, 0 e adicionado. OK. Aqui em Define, em casos, esse modal nós não iremos utilizar, vamos deletar. E esse DED nós iremos modificar. Ele é o mesmo peso próprio. Peso próprio. OK e OK. As nossas combinações, como nós iremos fazer uma comparação do SAP 2000 com o modelo, com o memorial de cálculo, nós precisamos só das cargas de forma separada. Então, esse
Então, aqui nós não precisamos criar as nossas combinações. Se for necessário, lá na frente nós criamos. Aqui nós precisamos criar uma carga nos nossos pontos, porque o nosso empuxo, ele varia de forma triangular. A carga do empuxo, ela varia de forma triangular sobre o nosso muro. Então nós precisamos criar cargas nos nossos pontos. Vamos adicionar. Vamos colocar aqui, vamos fechar aqui. Vamos colocar um empuxo. E vamos adicionar. Esse default vamos deletar. Ok. Material, cargas, casos definidos, podemos fazer o lançamento da nossa estrutura. Vamos criar pontos de referência para assim fazer o lançamento da nossa estrutura. Vamos criar um ponto no nosso ponto 00, exatamente aqui, podemos observar, dá um ESC aqui, vou puxar aqui um pouco para cima, para vocês observarem. Vamos pegar novamente aqui, ponto, vamos criar um ponto no ponto 00, podemos observar em 3 dimensões que criou o ponto. Se esse plano não estiver ativo, quando passamos o mouse aqui, o plano ativo é o plano 00. Se ele estiver lá em cima, quando você passar o mouse aqui, esse ícone azul, ele vai aparecer na parte superior. Só você vir aqui na seta e colocar ele no plano ativo lá embaixo. Vamos mudar a nossa visualização para X, Z. X e Z. Podemos observar que o plano ativo está posterior ao nosso eixo no nosso ponto 00. Vamos retornar. Agora sim, está aqui na frente. Observamos aqui que agora apareceu o ponto. Nós precisamos do comprimento aqui em X, nesse eixo, de 5 metros. É o comprimento do nosso muro. Lembrando que os nossos resultados, nós iremos obter os resultados por metro, quilonewton vezes metro por metro, quilonewton por metro. Agora, nós precisamos, como eu já falei, no memorial de cálculo do MATCAD, nós precisamos sempre tomar a base, o eixo da nossa sapata. Então, o nosso muro, a altura total do nosso muro é de 3 metros, menos a metade da nossa sapata, nós chegamos ao valor de 2,85. Então, nós precisamos aqui de 0 e em Z, 0,15. 0,15 neste ponto. Aqui nesta janela, vou atualizar XZ. Nós precisamos 0,15 também neste ponto. Agora nós precisamos em Z de 2,85. 85. Dá um clique neste ponto aqui e vamos dar um clique neste ponto aqui. Vamos dar um ESC para encerrar o comando. Se você passar o mouse sobre o ponto, você observar que a nossa cota está em 2,85. Então foi lançado corretamente. 2,85 mais 15, que fica na parte inferior da nossa sapata, nós chegamos ao valor de 3 metros de altura. Vamos pegar este comando, draw polyarea. Vamos selecionar a área do nosso muro e vamos fazer o lançamento. Enter. Vamos observar os nossos eixos. Dá um clique nesta janela aqui. Aqui em Display. Vamos observar os nossos eixos locais. Vamos aplicar. Observar de forma em 2 dimensões.
Ok. Como eu quero esta parte aqui, a parte posterior do meu muro, eu vou selecionar essa área, vou em ASSAI, área e reverter eixo local 3. Vamos aplicar e OK. E assim nós iremos fazer o lançamento do nosso empuxo exatamente nesta face aqui. Agora, nós precisamos fazer, vamos colocar aqui, eu vou colocar para vocês observarem, em YZ. YZ, vão aqui em View, Set 3D, YZ. Vamos aplicar e OK. Vamos visualizar em 3 dimensões. O nosso muro ele está de forma retangular, mas como nós observamos no MatCAD, ele tem uma variação de seção. Na base do meu muro, ele tem 30 centímetros, no nosso caso é C, ele tem 30 centímetros. E aqui em A, ele tem 20 centímetros. Nós precisamos fazer essa variação de seção. Eu preciso observar os meus pontos. Eu vou selecionar essa janela aqui. Eu preciso observar os meus pontos para a gente fazer para assim fazermos uma manipulação dos nossos pontos e assim determinar uma área, uma variação dessa área. Vamos aqui em Display, em Labs, Label, aplicar e OK. Eu tenho que o meu ponto superior é de 7 e o meu ponto superior, eu tenho que meus pontos superiores são 7 e 6. 7 e 6 são os meus pontos superiores. Eu vou selecionar a minha área, eu vou aqui em ASSAI, em área, nesta quarta opção. Nesta quarta opção, selecionar esta segunda opção, vamos aqui em Show. No meu ponto 7, eu quero 0,2. No meu ponto 6, eu quero 0,2. Meu ponto 5, que é essa parte inferior, 4 e 5, eu quero 0,3 nos dois pontos. Então, nos pontos superiores, eu quero uma largura de 0,2 metros. Nos pontos inferiores, eu quero uma largura de 0,3 metros. OK. Vamos aplicar. Podemos observar ali que já ficamos com uma variação de seção. Já ficamos com uma variação de seção. Vamos dar um OK. Vamos observar aqui em 3 dimensões. Pegar a rotação. O nosso eixo está no eixo 0, 0. O nosso eixo ele está exatamente neste ponto aqui. Aqui, pessoal, se vocês observarem, esse eixo aqui ele é reto e esse eixo aqui ele é inclinado. No meu, já foi, ele já apareceu aqui de forma correta. Mas o de vocês provavelmente não irá aparecer. Aqui em ASSAI, área Load, área, nesta quarta opção, aqui nesta última opção, Show. Como eu já tinha feito o teste, apareceu de forma automática. Aqui, nesta parte aqui, vamos trazer um pouquinho para cá. Eu vou zerar aqui. E vocês irão observar. OK. O de vocês provavelmente vai estar desta forma aqui, alinhado pelo eixo. Vamos observar aqui em YZ, View, Set 3D, YZ e aplicar. OK. OK.
Aqui o de vocês certamente estará desta forma. É só selecionar, porque aqui na parte superior, como está alinhado pelo eixo, nós precisamos que essa área movimente 10 centímetros. Esta área aqui movimente 10 centímetros. E esta área aqui movimente 15 centímetros do eixo, desta ponta até o eixo. Desta ponta até o eixo. Como a base é de 30 centímetros, nós precisamos mover 15 centímetros. Como a base superior, o topo do nosso muro é de 20 centímetros, nós precisamos mover 10 centímetros. Vamos em aí sai, área, não, aí sai, área e nesta quarta opção. Vamos aqui nesta última opção, selecionar, se vocês não tiverem selecionado. Aqui em Show. Vamos observar aqui nosso ponto 7, que é os nossos pontos superiores, 6 e 7, 0,1. 0,1. E os nossos pontos inferiores, 4 e 5, 0,15. E aqui, 0,15. Ok, vamos aplicar e podemos observar que o muro irá movimentar. Então, nós temos esta face aqui alinhada, com a parte onde nós receberemos o nosso aterro, e esta parte aqui inclinada de forma livre. Ok. Agora nós iremos fazer o lançamento das nossas sapatas. Vamos observar aqui em X e Y. Vamos nesta janela aqui em XY. E nessa janela aqui, vamos continuar observando o nosso em 3 dimensões. O plano ativo é o plano 00. Vamos selecionar aqui, vamos selecionar e vamos observar os nossos pontos. Aqui em invisível, desmarcar esta opção. E vamos selecionar e vamos observar os nossos pontos. XY. Eu preciso, vamos observar o MatCAD. A nossa largura total do nosso muro é de 2,10 metros. 2,10 metros é a largura total do meu muro. Eu tenho 30 centímetros de C e eu tenho de B, eu tenho 40 centímetros. Então, nesta parte aqui, eu tenho 70 centímetros. Esse eixo aqui é o nosso eixo 00. Então, o C, 30 centímetros, e o B, 40 centímetros, 70 centímetros. Nos restando 1,40 m. Restando aqui 1,40 m. Vamos pegar novamente o nosso ponto. Em Y, eu preciso de 0,7. 0,7. Este ponto aqui. Em menos Y, eu preciso de 1,4. 1,4, exatamente neste ponto. E neste ponto aqui. ESC para encerrar o comando. Vamos fazer o lançamento da nossa área pegando este comando, Draw Poly Area. Vamos selecionar agora a nossa sapata e vamos fazer o lançamento no sentido anti-horário. Podemos observar o lançamento, a nossa janela em 3 dimensões. Eu vou dar um clique aqui e vou subir aqui para vocês observarem que está atrás do meu vídeo. Vamos de novo aqui em Draw Poly Area e vamos continuar o lançamento da nossa sapata. Selecionar aqui a sapata, se não tiver selecionado, e no sentido anti-horário. Entre. E assim os nossos eixos já ficam alinhados. ESC para encerrar o comando. Agora nós podemos fechar essa janela em 3 dimensões e vamos ficar apenas com uma janela. Vamos observar agora em 2 dimensões. Ok?
e OK. Como eu falei, nós iremos fazer o lançamento, a conexão do nosso muro com a sapata através de links, para assim não ter uma sobreposição de área. Porque se vocês observarem, eu vou colocar aqui uma visão YZ, set define, YZ. Vamos aplicar e OK. Aqui, se vocês observarem, vamos colocar agora em 3 dimensões. OK. Se vocês observarem aqui, neste ponto, aqui acaba o nosso muro. Se eu trago essa área até aqui, irá acontecer uma sobreposição de área exatamente neste ponto, entre a sapata e o nosso muro. Desta forma, os resultados de peso próprio obtidos no SAP 2000 e de forma manual não serão iguais. Nós precisamos fazer a conexão através de links, para assim ter uma igualdade nos nossos resultados. SAP 2000 e cálculo manual. Vamos observar em 3 dimensões novamente. Vamos aqui em 2 dimensões agora. OK. Vamos selecionar o nosso elemento. Como nós sabemos, elementos finitos, método dos elementos finitos, nós precisamos dividir os nossos elementos em áreas menores para assim nós termos uma melhor análise dos nossos elementos. Editar, selecionar, editar, edite área, divide área. Vamos dividir nesta segunda opção, dividir em áreas de até 0,2 metros. Vamos aplicar e OK. Vamos aqui em opções de spray, vamos desmarcar os nossos pontos, não quero mais observar os nossos pontos, e vamos esconder os nossos pontos. Vamos aplicar e OK. Desta forma, nós só visualizamos as nossas áreas. Vamos aqui em visualização, vamos observar as nossas seções. Clicar e OK. Aqui nós temos a sapata e aqui nós temos o nosso muro. Vamos fazer a conexão do nosso elemento, do nosso muro, com a nossa sapata. Em Draw, adicionar o link através de 2 pontos. Como nós já criamos o link, agora nós só iremos adicionar. Aqui é só você selecionar o link, só tem um, nós criamos. Dá um clique na parte superior e na parte inferior. Você pode observar que já aparece lá um comprimento de 0,15. Dá um clique, botão direito e ESC para encerrar o comando. Se vocês observarem, se nós pegarmos a calculadora, vou fechar aqui, vamos pegar a nossa calculadora, vamos abrir. O nosso muro ele tem 5 metros, dividido por áreas de até 20 centímetros, nós chegamos ao valor de 25 divisões. Agora nós iremos selecionar o nosso link. Vamos selecionar o nosso link. Vamos em editar, replicar. Nós precisamos replicar no eixo X. Vou colocar um pouco para cima. Nós precisamos replicar nesta direção, no eixo X, e assim conectar cada ponto da nossa divisão de área. 0,2 e o número 25. Deletar o objeto de origem? Não. Vamos aplicar. Desta forma, nós já fizemos o lançamento em todo o muro. Vamos observar aqui em 3 dimensões. Já fizemos o lançamento em todo o muro. Vamos retornar com uma janela em 3 dimensões. Vamos adicionar nova janela.
nesta primeira janela, vamos colocar XY, já está no ponto 0, 0, no plano 0, 0, nós iremos determinar as condições de apoio da nossa sapata. Se você tiver análise do solo, sondagem, você pode, através desta sondagem do solo, você determinar coeficiente de mola para a sua sapata. Aqui nós iremos determinar apoios, mas se você tiver análise do seu solo, você pode considerar coeficiente de mola e assim você terá um resultado um pouco mais preciso. Vamos selecionar todo o nosso elemento. Aqui selecionou apenas a nossa sapata, vamos visualizar isso. Vamos confirmar esta visualização. Vou pegar aqui a rotação e vamos observar se não foi selecionado o nosso muro. Não foi selecionado o nosso muro, não foi selecionado o nosso muro, apenas a nossa sapata. Vamos em Assign, Joy e Restrição. Vamos determinar um apoio do primeiro gênero para todos os pontos da nossa sapata. Vamos determinar e OK. Nós iremos, desta forma, nós garantimos que ela não irá deslocar verticalmente, mas nós precisamos também garantir que ela não se desloque de forma horizontal. Então, nós iremos selecionar os quatro pontos da nossa sapata. Nós iremos aqui em Assign e Joy e Restrição. Vamos determinar um apoio do segundo gênero e vamos desmarcar a translação vertical, que nós já determinamos. Só iremos garantir que ela não se desloque de forma horizontal. Vamos aplicar e OK. Condições de apoios definidas. Nós iremos salvar o nosso projeto. Vamos aqui em salvar o nosso projeto e muro de arrimo. Nosso projeto salvo, vamos processar a nossa estrutura antes de fazer o lançamento das nossas cargas. Vamos desmarcar esta opção, estas duas opções, e vamos rodar apenas com o peso próprio. Erro novo. Nossa estrutura já foi processada. Vamos aqui em Display e Show Tabs. Vamos marcar aqui em Joy as nossas reações, porque através das nossas reações nós podemos determinar o nosso peso próprio. Vamos nesta opção aqui, em seleção, vamos selecionar apenas o peso próprio. OK, aqui em seleção de caso, peso próprio e OK. Vamos aqui em exportar a tabela para o Excel. Vamos exportar para o Excel. Vamos fechar essa janela, já abriu o Excel. Fechar aqui. E vamos somar as nossas reações verticais. Desta forma, nós teremos o nosso peso próprio. Vou salvar esse arquivo, salvar como, procurar. Aqui em curso escada Wallace. Curso escada, módulo 9. Reações de peso próprio. Salvar e sim. Nós iremos lá para o final, a última carga. Vamos dar um clique neste ponto. Igual soma. O nosso primeiro número. Vamos selecionar o nosso primeiro número e vamos arrastar até o último número.
Vamos arrastar e Enter. Nós chegamos ao valor de 163,1 kN. Vamos observar este valor no Mathcad. Aqui o valor de peso próprio, 163,1 kN. É o mesmo peso próprio. Lembrando que o peso próprio do muro é a área desta parte vertical e a área da nossa sapata. É a área do nosso muro mais a área da nossa sapata. Esse é o peso próprio do muro. Lembrando que esse peso próprio é por metro, pessoal. É adquirido por metro. A nossa primeira verificação já foi feita. Nosso peso próprio em relação ao SAP e um memorial de cálculo de forma manual. Vamos fechar aqui, vamos salvar as alterações. Agora nós iremos fazer o lançamento da nossa carga. Nós temos duas cargas incidentes no nosso muro. Nós temos uma sobrecarga incidente sobre o nosso muro. Esta sobrecarga pode ser de N motivos. Nós temos uma sobrecarga incidente sobre o nosso muro e nós temos uma carga de forma triangular. Esta carga é referente ao nosso imposto, é referente ao nosso solo. Nós iremos fazer o lançamento destas duas cargas. Vamos minimizar aqui. Vamos primeiramente fazer o lançamento das nossas cargas, da nossa sobrecarga. A nossa sobrecarga, ela é no valor de 2 kN por metro. 2 kN por metro é a nossa carga. Nós precisamos multiplicar esta carga pelo coeficiente de empuxo ativo, que nós verificamos através do nosso ângulo de atrito, que é de 30 graus. Nós chegamos ao valor, neste valor de coeficiente de empuxo ativo. Pessoal, uma referência de muro de arrimo é esse livro do Marchetti e esse livro aqui, o Caderno de Muro de Arrimo. Esse aqui é um pouco mais antigo, mas realmente esses dois livros são os dois melhores livros que tem sobre muro de arrimo. E a minha referência também para cálculo de muro de arrimo. Então, nós chegamos a uma carga distribuída de 0,067 kN por metro a cada metro. Então, kN por metro quadrado. Vamos fazer o lançamento desta carga no SAP 2000. Vamos pedir para selecionar, vamos abrir o nosso cadeado, poder editar. Vamos selecionar, propriedades, área seção. Vou pedir para selecionar a área do meu muro. Vamos fechar, por isso que é importante você fazer o lançamento de áreas diferentes para assim você poder ter um pouco mais de facilidade ao selecionar os seus elementos. Vamos em iSci, área load e área na superfície. Vamos selecionar aqui. A nossa área é a sobrecarga, a nossa carga é a sobrecarga. Aqui em top, o nosso eixo ele está voltado, neste caso, da direita para a esquerda. Se eu colocar top, esta carga ela irá para o topo da minha seção. Se eu determinar bottom, esta carga irá para a parte de trás da minha seção, que é o que nós queremos. Nós determinamos que esta parte aqui, ela estará em contato com o meu solo. Vamos determinar bottom nesta primeira opção e 0,0667. É esse valor mesmo? 0,667. Vamos adicionar, vamos aplicar e OK. Eu vou fechar essa janela aqui e vou deixar apenas uma janela em 3 dimensões.
Vamos observar nessas cargas. Show. A sobrecarga. Bottom. Ok. Tá vendo, pessoal? É nessa face aqui, ó. Nesta face aqui, se nós rotacionarmos, esta face aqui seria top e esta face aqui é bottom. Vamos retornar com a nossa sessão. Agora nós iremos fazer o lançamento da nossa carga de empuxo. A nossa carga de empuxo, como ela tem uma variação ao longo do comprimento, ao longo da altura do meu muro, nós precisamos fazer duas etapas para o lançamento desta carga. Nós precisamos determinar a variação desta carga ao longo dos meus nós e posteriormente fazer o lançamento efetivamente desta carga. Eu preciso colocar aqui em X e Z, YZ, YZ. Vamos aqui em Envio, Set 3D. Vamos selecionar Y, X e Z. X e Z, pessoal. Vou deixar aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar todos os meus pontos e não só as minhas áreas. Eu preciso selecionar os meus pontos. Vamos aqui em iSci, Joypaths. Como nós já determinamos as cargas nos nossos pontos, através aqui em Define, vocês se lembram, no início da nossa aula, em Define Joypaths, é a nossa carga de empuxo. Agora nós iremos fazer a carga, o lançamento destas cargas nos nossos pontos. Joypaths. Vamos aqui selecionar o nosso empuxo. Vamos determinar exatamente nesta opção aqui. A é a variação ao longo do eixo A. B é a variação ao longo do eixo B. O C é a variação ao longo da minha altura. E D é a constante. É a pressão na base do meu muro. Esta pressão na base do muro, através do empuxo, aqui a pressão na base do muro é o peso específico do meu solo vezes o coeficiente de empuxo ativo multiplicado pela altura. Desta forma, nós chegamos a essa carga P, que é na base do meu muro. Chegamos nesta carga P aqui, ó, que é a base do meu muro. De novo, o peso específico do solo vezes a altura, que como eu falei anteriormente, é sempre tomado pelo eixo da nossa sapata, multiplicado pelo coeficiente de empuxo ativo. 17,01. E a variação do meu muro e a variação das cargas ao longo do meu muro, eu pego este valor de 17, vamos colocar aqui mesmo, 17,1, dividido pela minha altura, que no nosso caso é de 2,85. Isso aqui vai ser igual a 6. Então, nós pegamos esta carga aqui, que é na base do muro, dividimos pela altura desse muro, chegamos à variação desta carga ao longo do meu muro. Vamos deletar, chegamos ao valor de 6. Vamos aqui em adicionar e vamos aplicar. Ok? Aqui, se vocês observarem agora, nós temos uma variação ao longo dos nossos nós. 1,16, 2,31, 3,47 e assim em diante. Agora nós iremos fazer o lançamento da nossa carga em si. Vamos selecionar aqui. Vamos em iSci, Area Load e Cargas na superfície. Vamos selecionar o nosso empuxo. Aqui, de novo, em Bottom. Vamos selecionar esta segunda opção, o empuxo, que nós criamos, a carga de empuxo, e vamos multiplicar por 1. Por que multiplicar por 1, Wallace?
nós já determinamos a variação desta carga ao longo do nosso muro. Agora nós só precisamos multiplicar esta variação por 1. E assim nós teremos a carga distribuída de forma triangular ao longo da nossa altura. Vamos aplicar e OK. Vamos observar em 3 dimensões. E aqui vocês agora observam o lançamento da nossa carga de empuxo, pessoal. O lançamento da nossa carga de empuxo, com variação ao longo da nossa altura. Aqui nós temos 2,31, aqui 1,16, aqui 3,47. Desta forma, nós finalizamos o lançamento das nossas cargas. Você pode determinar esta parte aqui, nós sabemos que esta parte aqui incide o peso específico do solo sobre esse elemento estrutural. Você pode determinar uma carga por metro quadrado em cima, incidente sobre esta parte da sapata, e assim fazer o lançamento desta carga também, pessoal. Vamos salvar o nosso projeto, vamos salvar. E agora nós iremos pedir para processar o nosso elemento. Vamos pedir para processar com o empuxo e também com a sobrecarga. Erro novo. Modelo processado, agora nós iremos fazer a análise dos resultados e fazer uma breve comparação dos resultados obtidos no SAP 2000 com os resultados obtidos no MATCAD. Vamos selecionar aqui a nossa terceira opção em Shell. O nosso eixo principal é o momento 2,2. Vamos aplicar, vamos observar aqui, primeiramente, a nossa sobrecarga. Momento 2,2, vamos aplicar. E OK. Vamos selecionar uma visão de X e Z, e vamos comparar os resultados. Vamos pegar esta área aqui, botão direito, e vamos comparar os resultados. 0,41, 43, é esta a face aqui, ó. É este o valor mediano, 0,43 kN vezes metro por metro. Como eu falei, o esforço ele é dado por metro. Vamos observar o nosso memorial no MATCAD, a pressão horizontal do solo, esse aqui é um empuxo. Vamos observar aqui ó, o nosso memorial referente à nossa sobrecarga, a pressão horizontal da sobrecarga. Esta sobrecarga incidente sobre o meu muro, ela causa uma sobrecarga de forma horizontal incidente no meu muro. Esta carga, como nós já observamos, é a carga vezes o coeficiente de empuxo ativo do nosso solo. Para eu determinar a carga incidente no meu muro, esta carga retangular, nós precisamos fazer a área do meu retângulo. Se eu fizer a base do meu muro, que neste caso aqui é de... Se eu pegar a carga distribuída, que é esta carga aqui, e multiplicar pela altura do meu muro, eu vou ter uma carga incidente sobre o meu muro. Esta é a área. Nós fazemos a área do nosso elemento, da ação da nossa carga, e assim nós conseguimos chegar a uma carga pontual. Esta carga pontual de 1,8 kN por metro, como eu já falei, é por metro o nosso resultado. Nós pegamos a carga, multiplicamos pela altura e chegamos ao valor desta carga. O ponto de incidência dessa carga é na metade do meu retângulo. Nós temos H menos H, no nosso caso nós retiramos a parte da nossa sapata, dividido por 2, 1,35 metros. O nosso momento, então, referente a esta sobrecarga, vai ser a nossa carga pontual que nós encontramos, a área do meu retângulo, multiplicado pelo braço de alavanca, que neste caso é a altura dividido por 2. Nós chegamos a um momento de 2,43 kN vezes metro por metro.
E é exatamente este valor que nós encontramos aqui no SAP 2000. 0,2,43 kN vezes metro. Vamos observar agora o nosso momento em relação ao nosso empuxo. Vamos aplicar e OK. Nosso momento, vamos pegar aqui a nossa parte mediana e vamos observar aqui. 19,2, 19,3 kN vezes metro por metro. Vamos observar este valor no MATCAD. A pressão horizontal referente ao empuxo. A pressão na base, eu já falei, já mostrei como fazer esse cálculo, é a pressão da base. Nós temos o peso específico, nós temos aqui a pressão da nossa base, nós temos o peso específico vezes o coeficiente de empuxo ativo multiplicado pela altura. Nós chegamos a essa pressão na base. De novo, esta pressão na base, essa carga de forma triangular, nós precisamos trazer esta variação desta carga para uma carga pontual. E qual é essa carga pontual? É a área do meu triângulo. A base, que é a pressão na base, vezes a altura, dividido por 2. Nós chegamos a esta carga de empuxo, aqui. E neste caso é de 21,87 kN, de novo, por metro. O meu braço de alavanca vai ser a altura dividido por 3. Que a posição que esta carga incide sobre o meu muro é a altura dividido por 3. É 1/3 da base do meu muro. Nós chegamos ao momento, desta forma nós temos o empuxo multiplicado pelo braço de alavanca, nós chegamos ao momento pretor de 19,6 kN vezes metro. É basicamente o mesmo valor que nós encontramos no nosso modelo no SAP 2000. Tem outras variações, outras verificações que nós precisamos observar no nosso muro. E um deles é a verificação de ativação do empuxo ativo. Nós precisamos verificar a ativação do empuxo ativo sobre o nosso muro. E no nosso caso, o nosso muro ele tem que deslocar aproximadamente 5,7 milímetros para que tenhamos a ativação do nosso empuxo sobre o nosso muro. Aqui tem uma tabela retirada deste livro do Marchetti. Você pode encontrar essa tabela neste livro aqui. Também temos uma verificação ao tombamento. Quer dizer, nós temos que o momento resistente, dividido pelo momento atuante, ele tem que ser maior ou igual a 1,5. Vamos voltar aqui. Ele tem que ser maior ou igual a 1,5. Se é 1, ok. Se é 0, não ok. Aqui foi 1. 1,5 para o solo não coesivo. E verificação ao deslizamento da mesma forma. 1,5. Se é 1, ok. Se é 0, não ok. A nossa força resultante tem que ser dividido pela nossa força atuante, tem que ser maior ou igual, tem que ser maior do que 1,5. O nosso momento atuante é o nosso momento em relação à nossa sobrecarga, mais o momento em relação ao nosso empuxo. O total de 22,113 kN por metro. O nosso momento resistente ele é de 157 kN por metro. O que é o nosso momento resistente, pessoal? O nosso momento resistente, tomando este ponto aqui como ponto de rotação da minha estrutura, este ponto inicial, nós temos o peso próprio multiplicado pelo braço de alavanca, mais o peso do solo
uma carga do peso do solo multiplicado pelo braço de alavanca. Esse é o momento resistente. Nós temos a nossa força resultante ao deslizamento da mesma forma. Nós temos aqui o nosso peso próprio e também nós temos o peso do solo incidente sobre o meu elemento. Multiplicado pelo coeficiente de atrito, nós chegamos a esta força resistente. Esse memorial estará disponível para vocês. Estas são as principais verificações que vocês devem fazer no muro de arrimo do tipo flexão. A partir daqui é cálculo de armadura e detalhamento.